pela fidelidade de Deus em nossas vidas. Aleluia. Eu cumprimento a amada igreja com a santa paz do Senhor. E que a bênção de Deus a cada dia esteja sendo manifestada. Eu sei que Deus tem um propósito muito lindo na tua vida nesta noite. Nós não estamos aqui em vão. Adoramos a Deus, buscamos a presença dEle. E muito mais Ele fará em nossas vidas. Amém, igreja? Vamos abrir a palavra do Senhor no livro de 2 Crônicas, capítulo 26. Onde o Senhor tem me dado a palavra nesta noite. Eu agradeço ao meu Deus a oportunidade que Ele tem me dado. Ele tem sido fiel em minha vida, tem cumprido muitas promessas. E eu sei que está chegando o dia também de cada um de nós reinar naquilo que Deus tem preparado para nós. Amém, igreja? 2 Crônicas, capítulo 26, eu vou ler aqui a partir do versículo 16. Na minha Bíblia tem uma epígrafe: Uzias é atacado de lepra. Irmãos, verdadeiramente nós nos colocamos nas mãos do Senhor no louvor. Você, através da sua boca, declarou a Deus a sua santidade, a sua alegria, a sua fidelidade para com Deus. Eu creio que não foi da boca para fora. Eu creio que você fez isso de coração e com certeza chegou no trono de glória. Amém? Diz assim a palavra do Senhor. Mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína, e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus, porque entrou no templo do Senhor para queimar incenso no altar do incenso. Porém o sacerdote Azarias entrou após ele, com 80 sacerdotes do Senhor, homens da maior firmeza, e resistiram ao rei Uzias, e lhe disseram: a ti, Uzias, não compete queimar incenso perante o Senhor, mas aos sacerdotes, filhos de Arão, que são consagrados para este mistério. Sai do santuário, porque transgrediste, nem será isso para a honra tua da parte do Senhor Deus. Então Uzias se indignou. Tinha um incensário na mão para queimar incenso. Indignando-se ele, pois, contra os sacerdotes. A lepra lhe saiu na testa, perante os sacerdotes, na casa do Senhor, junto ao altar do incenso. Então o sumo sacerdote, Azarias, e todos os sacerdotes voltaram-se para ele. E eis que estava leproso na testa, e apressadamente o lançaram fora. Até ele mesmo se deu pressa em sair, visto que o Senhor o ferira. Assim ficou leproso o rei Uzias até o dia da sua morte, e morou por ser leproso numa casa separada, porque foi excluído da casa do Senhor. E Jotão, seu filho, tinha a seu cargo a casa do rei, julgando o povo da terra. Quanto aos mais atos de Uzias, tanto os primeiros como os últimos, o profeta Isaías, filho de Amós, os escreveu. Descansou Uzias com seus pais, e com seus pais o sepultaram no campo do sepulcro, que era dos reis, porque disseram: ele é leproso, e Jotão, seu filho, reinou em seu lugar. Amém, igreja? Glória a Deus, a palavra que o Senhor tem nos dado. Mas antes de entrarmos naquilo que Deus quer, nós vamos entender a história da vida do rei Uzias. A palavra do Senhor diz que ele foi o 10º rei em Judá. E esse rei realmente andou nos caminhos do Senhor. Enquanto ele obedeceu a Deus, através daquilo que Deus usava os profetas para direcionar a vida dele. A palavra diz que ele se fortificou em tudo. Foi uma bênção o reinado dele. Ele começou a reinar com 16 anos de idade. E a palavra diz que ele reinou uns 60 anos, quase 60 anos na vida dele. Por quê? Porque ele estava na presença do Senhor. E Deus usou ele na alegria do coração dele, nos dons, nos talentos que ele tinha, na inteligência que Deus assim deu à vida dele, uma inteligência fora do comum. Diz a palavra do Senhor que ele fortificou os guerreiros, os soldados. Diz a palavra do Senhor que tudo que ele se empenhou em fazer, nós podemos lembrar ali do rei Davi, podemos lembrar de Salomão,
quando Deus abençoou a vida desses homens, para que a nação de Judá fosse abençoada, e a vida do povo é como nós hoje queremos um presidente abençoado, para que a nação aqui, o Brasil, seja abençoada. E lá naquele tempo o Senhor levantou ele. Diz a palavra do Senhor que ele foi uma bênção. O nome dele diz assim: o Senhor é a minha força, ou o Senhor é força. A tradução do nome do rei Uzias. Então o Senhor está dizendo hoje para você que há tempo de reinar. Deus está dizendo hoje que Ele tem grandes coisas na sua vida. Deus está dizendo hoje, através dessa palavra, que o rei Uzias se desdobrou em fazer tudo o que era do melhor, mas na orientação de Deus, na obediência a Deus, ele prosperou em tudo que ele foi fazer. Andava súbia, então a tua vida está indo segundo a vontade de Deus. Se o Senhor te deu a oportunidade, você vai reinar diante daquilo que Deus tem colocado nas tuas mãos, diante daquilo que você tem empenhado em fazer, porque nós somos filhos e herdeiros do reino dos céus. Existe uma herança espiritual sobre a nossa vida, mas o Senhor disse que isso também tem nossa vida aqui, que nós seríamos prósperos, como nós já louvamos hoje, aqui na terra. Andar súbio, comanai. A palavra diz que esse rei, pela misericórdia de Deus, enquanto o coração dele se dedicou a fazer o melhor, na agricultura, no reinado, na parte militar, tudo que foi feito foi para a glória de Deus. Mas a palavra diz, irmãos, que infelizmente, onde nós lemos, que jamais a boca dele se abriu para agradecer. Agradecer tudo que Deus tinha empenhado, tudo aquilo que Deus deu a ele a fazer, e ele foi próspero. A boca dele jamais agradeceu. É interessante, irmão, nós notarmos que muitas vezes o Senhor tem colocado situações maravilhosas em nossas mãos, tem colocado surpresas diante dos nossos olhos, e nós muitas vezes, irmão, estamos esquecendo de agradecer a Deus tudo aquilo que Ele tem nos concedido, e o Senhor, irmão, está aí com as mãos estendidas, nos abençoando. Ah, irmão, mas será que é assim mesmo? É sim, irmão. Nós entendemos que a bênção que Deus tem preparada para cada dia é a fidelidade dEle para conosco. Aleluia! Muitas vezes nós queremos ver a bênção ali financeira. Muitas vezes nós queremos ver a bênção no casamento, e o Senhor, irmão, a cada dia tem mostrado a graça dEle sobre nós. Louvamos aqui que sem o Espírito Santo do Senhor, nós não podemos respirar. Sem a graça do Senhor, nós não podemos respirar. E o Senhor hoje está falando através desta palavra, que assim como foi o reinado do rei Uzias, próspero em tudo, mas a palavra diz que ele não serviu a Deus de um coração inteiro. O povo ainda adorava a deuses alheios, deuses estranhos, lá no alto, lá nos montes. Então não houve uma limpeza total. Então o Senhor fala hoje sobre o nosso coração também. Muitas vezes, irmãos, nós não estamos de uma forma completa diante de Deus, e nós questionamos Deus, e muitas vezes exigimos do Senhor. E o Senhor é aquele, irmão, que tem um coração dele cheio de amor para com a igreja. E muitas vezes nós estamos parando, olhando a situação, cobrando de Deus, mas nós não temos feito a nossa parte. Muitas vezes, queridos irmãos, o Senhor tem estado com as mãos estendidas a cada dia, e nós não estamos vendo a bênção de Deus sobre nós, o livramento que Deus tem dado, a graça dele chegando a cada dia na vida dos filhos, da esposa, do esposo, na vida da própria igreja. Temos projetos aqui, louvado seja o nome do Senhor, que Deus vai efetuar segundo a vontade dele, mas nós temos que entender, irmãos, que nós vamos reinar segundo a vontade de Deus. Quando eu digo reinar, porque ultimamente eu tenho pregado, e o Senhor tem falado muito sobre reinar, andar súbia. Então o Senhor está dizendo hoje que está tendo um tempo na tua vida muito especial, e vem da parte dele. Acalma o teu coração, porque o que o Senhor tem é muito bom, é muito bom. Andar com uma súria, muitas vezes nós estamos andando em caminhos, e nós não estamos entendendo aonde esse caminho está querendo nos levar, e isso é tratamento de Deus. O último louvor aqui, da igreja congregacional aqui, irmãos, foi o louvor que dizia sobre o vaso na mão do oleiro.
Então Deus está trabalhando na minha vida e na tua, para nós chegarmos aonde o Senhor tem. O Senhor está dizendo que na vida de Uzias, enquanto ele foi abençoado, enquanto Deus deliberou a bênção, porque há o tempo que Deus fala assim, pode derramar a bênção na vida do meu filho, e nós vamos só sendo abençoados, abençoados. Quando Deus um dia fala, agora eu quero tratar com meu filho e com a minha filha, hoje eu quero fazer algo diferente, aí nós nos assustamos, irmãos, e achamos que o Senhor errou. Achamos que o negócio não está normal. Irmãos, na vida do cristão, tudo que está acontecendo, Deus tem propósito. Não adianta você querer adiantar o relógio do Senhor, não adianta você querer achar a razão, ou você querer entender o porquê desse processo que você está passando, mas nós entendemos que é tudo para glorificação do nome do Senhor. Uzias foi levantado, depois o pai dele, o rei Amazias. Nós entendemos que Amazias foi bênção, mas também não servia a Deus com sincero coração. Mas o filho dele, Deus deu a oportunidade, usou ele para a glorificação do nome dele, para o povo de Judá, abençoou o povo de Judá muitos anos ali, a ponto de quando aconteceu essa situação, que nós vamos ler aqui, que o Senhor disse, que infelizmente, diz a palavra, o versículo 16, mas havendo-se já fortificado, exaltou-se o seu coração para a sua própria ruína. Deus está dando alerta a nós hoje. As coisas vão começar a acontecer, igreja. A obra de Deus, a promessa de Deus vai começar a bater na nossa porta. Deus vai começar a nos honrar. É tempo de reinar. É tempo de honra de Deus chegando em nossa vida. Pode alegrar o teu coração, aleluia. Ande come assuri ramarabacai. Não importa se muitas vezes você murmurou. Não importa se muitas vezes você até enfraqueceu na fé, duvidou. Mas o nosso Deus é um Deus de misericórdia, aleluia. Deus faz me lembrar um tempo a qual o Senhor tratou muito sério na minha vida, e muitas vezes eu murmurei, muitas vezes eu quis largar tudo, porque nós somos humanos, mas o Senhor é um Deus de misericórdia. A todo dia Ele está nos olhando, Ele é Pai, Ele cuida da sua vida, Ele cuida dos teus. Muitas vezes nós erramos, mas a palavra diz que a cada dia a misericórdia do Senhor é sobre nós, ela se renova em nossas vidas. Então nós temos que glorificar e exaltar o nome do Senhor sempre. Muitas vezes nós perdemos uma guerra, aliás uma batalha, mas nós não perdemos a guerra. Muitas vezes está difícil o dia para você. Hoje você não louvou, hoje você não glorificou, o teu coração está apertado, mas eu tenho que falar, a misericórdia do Senhor é grande, Ele aguarda o teu levantar, Ele aguarda sim o teu clamor, Ele aguarda o teu arrependimento, o crente não pode andar pesado, o crente não pode andar, achar que está sendo amaldiçoado. Foi apenas um dia, foi apenas um momento, mas o Senhor está com os braços estendidos, Ele vai continuar te abençoando sim, mesmo quando o adversário sopra ao contrário. O Senhor sabe que nem todo dia nós estamos naquela situação de super crente, porque nós não somos, mas a misericórdia do Senhor tem alcançado. A palavra diz nesse relato, que o reinado de Uzias estava próspero, estava abençoado, mas ele não vigiou. Na sequência diz a palavra do Senhor, que o coração dele se exaltou. Esse é o perigo, irmãos. O Senhor está dando um alerta, está nos exortando nesse dia, para dizer para você que a bênção está chegando, que a glória de Deus está descendo sobre a sua vida, mas vamos entender que o nosso coração tem que estar guardado, que a humildade que o Senhor ensinou aos seus discípulos, tem que estar em nós, aleluia. Quanto mais o Senhor der, irmão, mais nós vamos depender do Senhor, quanto mais o Senhor estender as mãos, e chegar a bênção, e chegar a novidade, mas você vai se dobrar diante do Senhor. Eu preciso fazer isso. Eu não posso esquecer que no deserto que eu caminhei, você não pode esquecer que no deserto que você caminhou, no vale que Deus permitiu você andar, nós não podemos esquecer que a misericórdia dele esteve sobre nós, que a providência não faltou nenhum dia, porque ele tem sido fiel. Então o Senhor diz nesta noite que o nosso coração tem que
que ser guardado. Isso não aconteceu com o rei Uzias. E infelizmente, irmão, em toda a sabedoria, em todo o conhecimento que ele tinha, o Senhor verdadeiramente abriu as portas para ele, e ele foi um rei abençoado, abençoou a nação de Israel, de Judá, e o povo de Judá estava na paz, estava na alegria. Quem não quer um rei? Quem não quer um presidente que governe e venha abençoar a nossa vida? Todos nós queremos. E eles estavam vivendo anos ali de muita glória, de muita felicidade, de muita paz. Mas cabe a nós agora, igreja, cada um reger em si próprio aquilo que Deus está entregando. Porque na vida do líder daquela nação, o rei Uzias, ele era responsável por aquela nação. Ele era responsável por aquilo que Deus colocou nas mãos dele. Mas chegou um momento que ele pensou somente em si. Este é o perigo. Nós pensarmos somente em nós. Tem hora, igreja, que nós vamos ficar assim. Porque nós somos humanos. E o Senhor diz hoje para nós vigiarmos sobre isso. Acharmos que nós não dependemos mais de ninguém. Acharmos, irmãos, que a nossa vida agora está na bênção. E esquecermos que um dia nós pedimos carona para alguém. Rabassubi, eu sei disso. Não é? Sair do culto e esperar carona de alguém. Esquecer que um dia Deus vai te abençoar. Aliás, lembrar que um dia Deus vai te abençoar. E que você vai fazer exatamente aquilo que Deus, como servo de Deus, abençoar a vida do seu irmão, da sua irmã. Nisso, irmão, eu estou falando sobre a igreja, mas na sua vida particular. Porque a palavra diz que infelizmente na exaltação do coração dele, o orgulho entrou. E ele achou que ele podia tudo. E a palavra diz que ele não mediu esforços, nem pensou que aquilo que ele iria fazer, iria destruir completamente a vida dele. Já pensou no auge? Já pensou em tudo abençoado na tua vida? E de repente ter um corte, ter um break de Deus na tua vida? Foi assim que aconteceu na vida do rei Uzias. Estava tudo bem no reinado, ele estava reinando, estava tudo próximo. A fama dele foi para vários países, várias nações naquele tempo. Mas a palavra diz que o coração dele, ele não guardou, ele não vigiou. Eu não sei em que altura da tua vida, o que você tem empenhado em fazer, a sua maturidade, como você está como homem, como mulher, como jovem, porque nós temos já uma certa experiência, pela minha idade eu posso dizer, então eu posso dizer também algumas coisas para pessoas que estão ao meu lado. Tudo serve de experiência, então eu não vou errar duas vezes, a não ser que eu seja muito tola, porque a Bíblia fala que aquele irmão que é sábio aprende com um sábio, mas aquele que é tolo, irmão, infelizmente, ele vai pagar o preço. E a Bíblia fala, irmãos, que nessa situação, o coração dele se exaltou a ponto dele fazer algo que era contra os princípios de um cristão. Cada um naquilo que Deus reservou. Você tem um chamado, você tem uma posição no mundo secular, você tem uma posição no mundo espiritual. E a palavra diz que infelizmente nessa situação, ele entrou lá dentro do Santo dos Santos, entrou dentro da casa do Senhor, e ele mesmo com a mão dele quis oferecer algo, incenso para o Senhor. Ele mesmo, isso não era da parte dele. Oh meu Deus, Deus está dando algo para nós vamos ficar naquilo que Deus nos deu, igreja. Ainda querer aquilo que é dos outros, né? Não está certo. O Senhor diz assim, que aquilo que ele repartiu a cada discípulo era para cada um. Pedro tinha a sua situação, Tiago tinha, João, cada um tinha um chamado, cada um o Senhor usava de uma maneira, porque conhecia o coração de cada um. Mas nessa situação, infelizmente, ele entrou lá, e estava o sacerdote Azarias ali, e outros 80 sacerdotes com ele. E a situação não ficou boa para aquele rei que tinha tanta fama, tanto sucesso, tão respeitado era o rei Uzias. E nessa situação, irmãos, a palavra diz que, infelizmente, pelo erro dele, e mesmo sendo advertido, o negócio é, irmãos, que cada um naquilo que Deus constituiu. E muitas vezes, irmãos, nós temos que ser submissos. Mas eu tenho autoridade, irmão, mas você tem que entender que tem um acima de você.
acima dele tinha os sacerdotes no mundo espiritual. Para fazer aquilo ele não poderia fazer. E a palavra diz que, infelizmente, na teimosia dele, na rebeldia, no orgulho dele, ele tocou aonde não devia. Sabe, Deus colocou algo no meu coração, igreja, sobre o orgulho. E o orgulho, a palavra do Senhor diz que o orgulho precede a ruína. Mas que a humildade, irmãos, olha que lindo, precede a honra. O Senhor diz nesta noite, eu não sei em que situação da tua vida, porque Ele, nesse toque dEle, nessa situação dEle, o erro dEle foi muito grave, porque nós entendemos que quanto mais o Senhor nos dá, mais é requerido. Se você é membro, Deus vai te tratar como membro da igreja. Se você tem uma unção especial separada por Deus, Deus vai tratar na intimidade que você tem com Ele, na unção que Deus reservou. É um preço e é alto. E pela desobediência dele, podia ser o rei, o famoso, está tudo certo. Mas o Senhor tocou nele, através de Azarias, que proibiu, não entre aqui, você não pode fazer isso. E ele se achou no direito, irmãos. E o Senhor tocou nele para mostrar que Deus é Deus. E que Ele faz da maneira dEle, do jeito dEle. E a última palavra é dEle. Eu não sei que palavra hoje você veio ouvir da parte do Senhor, mas essa parte está reservada a nós que estamos hoje aqui. Talvez você não esteja vivendo esse momento, mas o Senhor diz que hoje é um tempo de alerta, é um tempo de vigilância, para que você não venha cair nessa situação. A palavra do Senhor nesta noite diz que esse rei chamado Uzias foi tocado por Deus. O Senhor feriu ele na testa para todos eles com lepra, marcando Deus, o juízo dele sobre a vida do rei Uzias. Agora nós vamos entender, igreja, sobre o orgulho. Muitas vezes eu digo assim, mas eu não sou orgulhosa. A palavra orgulho, irmão, é muito complexa. Tem pessoas que dizem assim, ó, eu orgulho do meu esposo, ele é uma bênção. Eu orgulho da minha filha, ela só me dá orgulho, é uma filha abençoada, uma filha maravilhosa. Essa palavra é boa de se ouvir, não é, irmãos? É boa. Mas quando eu digo assim, que algo que está em mim está atrapalhando a bênção de Deus, que algo que está em mim está atrapalhando a minha convivência no meio da família, que algo que está em mim está destruindo a minha amizade com as pessoas que Deus colocou em meu redor, é porque o negócio, irmão, é para ser mudado. O negócio agora, irmãos, é Deus entrando para trabalhar. A palavra diz que, infelizmente, nessa situação, ele saiu tocado, saiu ferido por Deus. E tudo aquilo que ele vivia, irmão, foi de um dia para o outro. Naquele momento, irmãos, diz que ele foi jogado para fora, lançado para fora. E a vida dele mudou, irmãos, completamente da água para o vinho, como diz. Já pensou isso? Nós queremos viver uma vida de rei e de rainha, com certeza. Mas quando o negócio é bom, e que o Senhor diz assim, agora acabou essa parte, agora você vai ser tratado. Aí o negócio, irmão, ficou estreito para a vida daquele rei. Então o Senhor diz hoje, para mim e para você, em que parte das nossas vidas existe um orgulho? Em que área da nossa vida existe um orgulho? Irmãos, muitas vezes a gente não quer obedecer. Quem é essa pessoa para falar isso? Quem é ele? Quem é ela? Isso é um orgulho, irmãos. Porque nós temos que ser humildes. Temos que nos sujeitar. Hoje, quando leu aqui a leitura oficial, eu falei, Senhor, o Senhor só está confirmando esta palavra. Porque o Senhor diz que Ele resiste aos soberbos. A arrogância não vem da parte de Deus. Não vem, não vem. Então o Senhor está dizendo que tem pessoas através dessa palavra que tem como eu hoje fazer uma análise nossa, porque existe em alguma área da nossa vida um orgulho. Deus quer entrar para tratar e nós escondemos de todo mundo. Aí o Senhor me lembrou do comandante chamado Naamã. Ninguém sabia que ele era leproso, porque quando o Senhor falou vai se banhar naquele rio, logo apareceu, a lepra dele, Lamaxericai, que era o orgulho. É interessante, eu falei, Deus, o Senhor tratou o comandante com algo que estava nele.
E o Senhor pôs para fora. Mas ali o rei Uzias foi ao contrário. Depois de andar na perfeição, na retidão com Deus, na fidelidade com Deus, ele não se guardou. E surgiu aquele orgulho na vida dele. Muitas vezes, irmãos, o Senhor está batendo aí, dizendo, eu quero isso da sua parte. Muitas vezes, Deus tem requerido, através de uma pessoa, para que você faça algo da parte de Deus. Mas você diz, esse negócio aqui não é comigo não. Não é comigo não. Tem muita gente que tem eu, e eu conheço. E o Senhor me ensinou muito. Eu estava em casa e o Senhor me lembrou de um dia que eu estava no monte, há muitos anos atrás. Antes de todo o tratamento de Deus na minha vida. E eu subi com um grupo de irmãos. Naquela época eu ainda estava numa igreja tradicional. E, irmãos, e ali Deus tratou comigo de uma forma. Subiu o irmãozinho paraplégico no monte junto conosco. E ele olhou para mim e falou assim, irmã, você precisa ser mais humilde. Olha aí, irmãos. E eu falei, meu Deus, eu não tenho nada. O que eu faço? Olha aí, viu eu? Olha, o que eu faço? Eu não tenho nada. Deus permitiu, irmãos, uma perseguição na igreja que eu estava no passado. Aí o eu meu se levantou. O que eles estão pensando? Por que eles estão fazendo isso comigo? Não quero ninguém aqui não quero visita nenhuma. Entendeu, irmãos? Deus está falando hoje que vai surpreender pessoas para um tratamento. Porque o Senhor diz que é tempo de reinar. Mas da maneira que está havendo um impedimento. Da maneira que está, Deus não pode entrar para fazer esse milagre na vida da sua família. Da maneira que está, o Senhor não pode entregar este cargo, essa posição eclesiástica na tua mão. Há um tempo determinado, mas quando Deus quer trabalhar, nós continuamos cegos, surdos. Porque o que cegou aquele rei foi o orgulho. Ele ficou cego de tanta glória, de tudo aquilo que Deus preparou para ele. Ele se achou, irmão, superior aos outros. Aí eu lendo a palavra e o Senhor lembrou, quando o Senhor Jesus, antes de subir ao céu, reuniu todos os seus discípulos dentro daquele lugar, separado para dar a última santa ceia. E o que ele fez? Ele foi lavar os pés dos discípulos. Ele sendo Jesus, o mestre e Senhor, colocou cada um e foi lavar os pés de cada um, fazendo a parte e ensinando. Aquele que quer ser maior tem que ser o menor. A Bíblia fala que a mãe ali, a mãe de Tiago e João, irmãos, estava ali conversando com o Senhor. Vou fazer um pedido a ti, Jesus. Põe meus filhos Tiago e João, um à direita e à esquerda de ti. Meu Deus do céu. Quem é ela? Quem somos nós, irmãos? A ponto dos outros discípulos dizerem, que negócio é esse? Aí eles perguntaram, Senhor, quem de nós é o maior aqui? Deus vai nos levar para uma situação nova. Mas não vai ficar em oculto. Situações deste lugar, não vai ficar em oculto, porque para ir para outro lugar, Jesus precisa curar, para ir para outro lugar, precisa realmente estar na mesma altura, na mesma posição, na mesma altura. O Senhor Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, olha, eu estou ensinando como tem que ser. Aquele que quer ser o maior vai ser o menor. Aquele que quer ser o maior, esse vai servir. Aí quando passamos uma ordem, quando alguém recebe algo da parte de Deus, através de um superior, muitas vezes acha que está falando com o homem e não está falando com Deus. Porque nós somos instrumentos nas mãos do Senhor. Somos pessoas que Deus escolheu para estar fazendo a obra nesta terra. Quando nós começarmos a olhar nosso irmão superior a nós, como diz em Filipenses 2, aleluia, a glória de Deus vai descer de forma completa em vidas aqui, que tem buscado batismos com o Espírito Santo, e não tem chegado ainda. Você
porque não tem conseguido entrar na comunhão do corpo e do sangue do Senhor Jesus ainda. Diz Deus, decamacai nesta noite, através desta palavra, que o Senhor feriu a ele, porque chegou o tempo de Deus fazer um tratamento na vida dele. E se Deus permitir algo em nossa vida, nós vamos entender que é um processo que Deus está nos tornando a fazer, para que o nome dele venha a ser glorificado depois. Deus usou a pastora para dizer, nós temos que ser tratados, somos vasos, e tem que ser passado pela mão do oleiro. De tempo em tempo temos que ser passados, né? Para que o Senhor continue a fazer aquilo que Ele tem falado, as promessas dEle neste ministério. Recalabastai. Diz o Senhor, que neste orgulho, nessa situação de cada um de nós, porque cada um de nós, o Senhor vai trazer a tua memória, o Senhor vai trazer o seu particular. Você não tem conseguido ir adiante. Parece que existe um bloqueio. Mas muitas vezes a cegueira espiritual nos impede de ver o que está impedindo nós de progredirmos. Não saímos daquela situação. E Deus tem coisas grandes, porque o Senhor nos fala sobre rei Uzias. E essa palavra está sendo declarada para a igreja hoje. A palavra é hoje, Ramakamanabadai, que vai reinar. Quer dizer, as bênçãos vão ser grandes. O Senhor vai te honrar sim. Aleluia. Nós não merecemos não. É a graça, a multigraça do Senhor que faz isso em nós. Ekamanabatai. E a palavra diz aonde? Aonde está essa enfermidade, aonde está essa lepra, eu posso dizer. Interessante que da última vez que eu preguei aqui, o Senhor me deu também sobre esta palavra. Lepra. Aonde está essa lepra? Em que área da nossa vida está essa lepra? Será que nós podemos ser corrigidos e fecharmos a nossa boca? Em humildade? Ou muitas vezes eu quero falar. Eu tenho que falar, se eu não falar eu morro. Eu tenho que fazer. Não, sou eu mesmo, eu posso. Não, isso aqui é para mim. Para com isso, irmãos, para com isso. O Senhor Jesus colocou os 12 discípulos e lavou os pés dos 12. E ainda ele falou, quando disseram, Senhor, qual de nós aqui é o maior? Ele colocou uma criança. E ele diz assim, tem que ser como uma criança. Para entrar no reino dos céus tem que ser como uma criança. Você já viu a criança? A criança, você pode chamar a atenção da criança. Não é? Mas ela não vai guardar ódio. Ela não vai guardar ira. Não. Ela chora. E depois ela volta a ser aquela criança doce de sempre. E o Senhor está dizendo que isso tem que ser conosco. Na maturidade que está essa igreja, na caminhada que está essa igreja, o Senhor diz que hoje nós temos que ser doce como uma criança, suportar, servir, perdoar, amar, esquecer. Isso é o que Deus está falando. Eu sei que Deus está achando lugar no teu coração, na tua vida para hoje. Porque aqui, irmãos, é um hospital. Aqui ninguém é melhor do que ninguém. Se eu vir para a casa do Senhor e nada acontecer na minha vida, tem algo errado. E o Senhor está dizendo que essa palavra está vindo para conserto na tua vida. Para liberação de bênção na tua vida. Será que até o hospital que eu tenho que entrar tem que ser 5 estrelas? Será que o carro que eu tenho que ter tem que ser melhor do que o do meu irmão? Será que a roupa que eu uso tem que ser melhor a cada dia? Será que tudo isso, irmão, é muito importante? Quando o Senhor nos chama para dizer que os discípulos eram pessoas que não tinham, muitos não sabiam nem ler, nem escrever. O apóstolo Pedro, um homem abençoado por Deus, direcionado por Deus, quando ele escreveu lá, ele disse sobre os soberbos, sobre os arrogantes. Ele disse, porque ele viu isso e ele teve que falar sobre isso. Então não somos nós não, igreja, é o Espírito Santo que nos traz a palavra. Eu não sei, eu não conheço o particular dos irmãos, quem sou eu para falar, mas essa palavra está sendo direcionada também a mim, porque ultimamente eu tenho pregado e digo, opa Deus, essa parte é para mim, então eu preciso dessa mudança, eu preciso, Senhor, me posicionar. Então é para você hoje, jovem também, não é? Muitas vezes o orgulho tira as coisas da frente do jovem.
Muitas vezes, irmão, a arrogância tira as bênçãos na mão do jovem. Nós estamos aqui e Deus está tratando conosco, já tão experientes na nossa vida, e o Senhor está tratando conosco. O Senhor colocou uma posição na tua vida, você é inteligente, você tem dons, você tem talento, profissão aí no mundo secular. Você tem. Que área da tua vida você entende que você poderia ser mais humilde, você poderia aguardar um pouco mais para falar, ouvir primeiro a voz do Espírito Santo para poder agir, manaiossoria. E muitas vezes a boca precipitada está amaldiçoando, muitas vezes a boca precipitada está levando coisas, palavras ruins para o teu próximo, e a igreja diz, o Senhor diz, que nós temos que ser uma semente frutífera. Eu tenho que edificar a vida do meu próximo, não sei quem ele é, mas eu tenho que edificar. É diferente da situação do mundo. É diferente a situação. Aí no mundo, quanto mais tem os artistas estrelas, mais eles são honrados, não é assim? Mais colocam eles no pedestal. Mas o Senhor é ao contrário. Quanto mais Ele me der, menos eu vou ter, porque eu sou dependente dEle. Nós somos dependentes deles. Então tudo que Ele está entregando nas tuas mãos, glorifica o nome do Senhor, mas faça segundo a vontade dEle, no projeto dEle. Ame o irmão, abrace o irmão, respeite o irmão. Eu posso fazer algo que o pastor não está vendo, a pastora não está vendo, mas eu começo aqui entre os meus irmãos, os obreiros irmãos, querendo ser melhor um que o outro, fazendo vista grossa para uma situação, acha que ele faz. Deus, o dono da obra, Ele está vendo todas as coisas. Deus, o dono da obra. E diz mais o Senhor hoje: vou repartir a cada um segundo a sua necessidade e segundo o seu merecimento. Segundo a sua necessidade e o seu merecimento. Irmão, mas nós não merecemos nada. Irmãos, é pela graça, maravilhosa graça do Senhor. Se não fosse a graça dele, irmão, eu não estaria nem aqui falando com vocês, porque é uma responsabilidade muito grande pregar aqui na minha igreja. Isso eu sinto muito grande, porque nós estamos no mesmo corpo, e a palavra tem que ser direcionada segundo Deus está ordenando. Eu não posso falar outro, senão aquilo que Deus está ordenando. Mas é para bênção, escuta, é para bênção. Ontem eu estava pregando numa igreja, e o Senhor me dava para falar sobre os sonhos de José. E tinha ali um jovem, eu sei que ele tinha um problema na vida dele, Deus sabe. Mas eu olhava para a mãe com um semblante de ódio, de raiva. E o Senhor me dava a palavra para dizer quanto José sofreu no meio dos irmãos. E quando ele contou os sonhos, piorou, que os irmãos odiaram ele. Mas o Senhor tinha um plano na vida de José. Entende, irmãos? Não foi o orgulho de José que levou ele para o Egito. Não foi o orgulho de José que fez com que ele ficasse preso ali. Não foi, ele não merecia. Mas o Senhor precisava fazer algo no coração dos seus irmãos. Se for necessário, tu vai pagar o preço para que os seus se cheguem a Deus. Está entendendo? Se depender de você, a palavra diz: tem de paz com todos os homens. Eu estou vindo na casa do Senhor, eu que tenho que enviar minha paz dentro da minha casa. Mesmo que meu marido, minha esposa esteja aqui, meu filho, é com você. Se abriu os ouvidos espirituais, está ouvindo o que Deus está falando. Hoje você quer realmente essa mudança. A tua casa terá paz. Teu filho vai te ouvir. Tua filha vai sim obedecer. Ela vai ficar da maneira que você tem falado com Deus. Quinta-feira estivemos aqui, a missionária que pregou falava muito sobre a família. Então, irmão, o Senhor está dizendo que no nosso orgulho, na nossa arrogância, não queremos aprender. Se Deus usar um pequenininho para falar conosco, nós não vamos dar ouvido à criança, que Deus usa uma criança também. Se Deus usar o meu filho para falar comigo, eu digo, vocês que têm filho, eu tenho uns sobrinhos, tem que ouvir também. Muitas vezes sou eu sou o pai, eu sou a mãe, o que ela tem para oferecer? Não. E tua filha está com vida santificada, teu filho tem buscado a Deus. Ouve, porque ele é vaso de honra nas mãos do Senhor.
Ouve a sua esposa, ouve o seu esposo. Muitas vezes é como diz a palavra, o profeta não tem honra na sua própria pátria. Foi assim que Jesus também sentiu. Mas o Senhor está falando hoje para nós que aqui estamos. Alegra teu coração. Tempos bons estão vindo. Mas a palavra serve de alerta. Para que as coisas de repente sumam da tua mão. Como sumiu da mão do rei Uzias. Hoje o Senhor diz. E você vai meditar, porque a palavra diz agora, ao contrário, a humildade, agora. Cada um tem um conceito aí do que seja humilde, não é? Como eu tive e eu me enganei, irmãos. Na hora que o negócio apertou para o meu lado, aí veio o meu eu. Então o Senhor diz hoje que nós temos que ter humildade. E a humildade é aquela que o Senhor ensinou aos discípulos. A humildade, irmão, é saber que o meu irmão, ele precisa de mim. E eu preciso saber ouvir o meu irmão. E eu preciso ouvir aqueles que estão ao meu redor. Porque o Senhor me colocou como canal de bênção onde eu estou. Não importa onde você está. Você foi colocado ali como canal de bênção, como instrumento usado na mão do Senhor. E muitas vezes nós estamos olhando quem, irmãos? Hoje é dia, sabe do que, irmãos? De conversão, me perdoe falar. Hoje é dia de conversão. Não é ali em Jeremias, Lamentações, que diz, Senhor, nos converte a Ti, e nós seremos convertidos em Calabasteria. Então, Senhor, nos converte hoje, que nós seremos convertidos, Ebadai, segundo a Tua palavra, segundo a orientação da Tua palavra, assim como o Senhor deixou para os Seus discípulos, nós estamos hoje aqui. Na nossa simplicidade, na nossa dedicação, na nossa fidelidade para com Deus, é Ele que vai mover, é Ele, que tem posição, é Ele, podemos até estar cansados, sobrecarregados é a palavra. Miriga na Sória, mas diz Deus, tem posição, marabacai de honra, tem segredo de Deus aí, manacolbica na sóbia, ande como a sub, é Ele mesmo que quer, amaxerecobi, canadu como na sub, como nabacai. Será a igreja que nós estamos sendo despertados para isso, para essa intimidade com Deus, a ponto de dizer, Senhor, eu estou sendo falho nessa área, hoje o Senhor está falando comigo e eu estou entendendo o porquê que eu não consegui ainda chegar onde o Senhor tem falado comigo, ainda não consegui ultrapassar essa situação. Ouve aquele que está ao seu lado, ele também é instrumento nas mãos do Senhor. Tira desse seu coração aí, essa arrogância nessa área da tua vida, esse orgulho que não vai te levar a nada. Deus vai entrar nessa situação. Deus permitiu e feriu o rei Uzias, pela situação a qual ele chegou, cegou, a riqueza cegou, a fama cegou. Mas aqui o Senhor está dizendo que vai levantar cada um da maneira que Deus já determinou. Vai levantar, separou, já está separadinho, e o Senhor diz que agora vai reinar. Mas para reinar, o Senhor faz um alerta. Senhor, essa palavra é essa palavra, porque o Senhor diz que Isaías só tomou a posição dele, diz a palavra, que quando entrou em Isaías 1, ele depois que morreu, depois da morte do rei Uzias, é que o Senhor mostrou a glória para Isaías. Ele conhecia a glória terrena, mas o Senhor tinha algo mais profundo com o profeta, e diz no capítulo 1, versículo 1, que depois da morte do rei Uzias, Deus levantou Isaías e mostrou a glória dele, a majestade do Senhor. O que importa para nós, irmãos, são as regiões celestiais. Tudo isso aqui vai passar.
Tudo isso aqui vai ficar para trás. Se o Senhor está falando, é porque tem pessoas aqui que ainda têm no seu coração a vida material, o reino material. Isso aqui é uma passagem. Alguém já falou isso para você? Que nós estamos aqui de passagem, que tudo isso aqui é só um preparo. Tudo isso aqui, Deus trabalhando em nós, porque o nosso lar definitivo é o céu, aleluia. O nosso lar definitivo são as regiões celestiais, quando Deus ainda fala com a igreja, é porque o Senhor encontra corações abertos para ouvir, igreja. Quando Deus silenciar a voz, você pode entender. Deus ainda tem achado corações para trabalhar. Tenho visto vidas ainda humilhadas aos pés deles na madrugada, requerendo dele, buscando dele, santificação. Que palavra, né, irmãos? Parece uma coisa obsoleta, mas a santificação convém à casa do Senhor. Aleluia! E eu sou a igreja de Deus aonde eu estiver. Aleluia! Será que eu tenho tolerado aquele que tem me perseguido, ou eu tenho me comparado a ele? Será, irmãos, que eu tenho depositado no meu Deus a verdadeira fé, e a palavra do Senhor tem sido escudo na minha vida? O plano é do Senhor, a hora exata do milagre é do Senhor, mas a palavra declara hoje que o Senhor está descendo, o Senhor está vindo com honra, e eu estou para receber do meu Deus com certeza, e você que está aí está para receber. Valeu a pena você ser humilhado, porque a palavra diz que o humilhado será exaltado, aleluia. Então espera aí, aguarda do Senhor honra. Você fechou a boca quando Deus disse fecha a boca, aguarda mais um pouquinho, recebe mais um pouquinho esse insulto, recebe mais um pouquinho essa humilhação. Vamos levantar a igreja, aleluia.